Eu quero então agradecer pela oportunidade, pastor Ricardo, estar aqui com vocês, ministrando a palavra do Pai. E graças a Deus, a igreja abençoada, a igreja, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Que vocês continuem assim, buscando cada dia mais a presença que vem do alto, porque só o Senhor para nos encher com graça, com poder, para que haja uma transformação no nosso coração. E eu quero então ler aqui apenas um versículo do Salmo 132, o verso 14. Eu não sei se eu vou ficar aqui naquilo que eu anotei, tá? Eu não sei se eu vou ficar naquilo que eu anotei, o Espírito Santo está no controle, e eu tenho certeza que Ele tem algo para mim e para você nessa noite. Salmo 132, versículo 14, diz assim: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Mais uma vez, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Ok? Que lugar é este, né? Que lugar é este? E aí nós temos então aí um tema, vocês têm um tema, um lugar para Deus. Um lugar para Deus, e que lugar é este, né? Como é que nós podemos dar início aqui nessa reflexão? Lugar de comunhão. Que lugar é esse? Um lugar onde o Senhor espera. Há um hino do nosso hinário, não cantamos mais, o hinário está lá guardado na gaveta, que diz que há um lugar onde Cristo me espera. Há um lugar onde Cristo reservou para mim e para você, um lugar de comunhão. Quando nós falamos desse lugar, lugar de comunhão, lugar onde Deus se revela, lugar onde Deus abençoa, lugar onde Deus manifesta os teus propósitos na nossa vida, nós vamos ver daqui a pouco um texto muito interessante. Mas quando nós falamos desse lugar, a nossa mente nos remete lá em Gênesis, porque quando nós olhamos no princípio de tudo, Deus preparou um lugar onde Ele se manifestava, e nós chamamos esse lugar de Éden. E Éden é um lugar que nós podemos dizer, um ambiente agradável, onde Deus se manifestava, um lugar de harmonia. Éden quer dizer lugar de harmonia, lugar de paz. Como é que está a tua casa? A tua casa é um Éden. Como é que está lá no teu trabalho? A sua volta é um Éden. Porque quando nós falamos de Éden, é um ambiente, é um lugar de harmonia, um lugar onde havia paz, um lugar onde Deus se revelava, um lugar onde Deus, todo final da tarde, Deus vinha falar com Adão, e se revelava a Adão, e conversava com Adão. Este era o lugar do princípio, o Éden. Mas o que aconteceu? Eu quero passar rapidamente aqui. Lá no Éden houve a queda, e depois da queda, eles foram expulsos desse lugar de comunhão. Foram expulsos do jardim. Agora eles não tinham mais o lugar de comunhão. Mas aí Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e presciência de todas as coisas. E aí os filhos de Deus agora, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 4, eles preparavam sacrifício. Nós vamos ver ali Caim e Abel, entregando as suas ofertas, sacrifício. Agora, eles ofertavam e faziam sacrifício para ter o quê? Para receber aceitação, para agradar a Deus e ter aceitação. Quem sabe Deus fala comigo. Então eles preparavam o sacrifício, eles preparavam um lugar, preparavam ali o altar, e ali eles colocavam as suas ofertas, e tinham um momento com Deus. E nós sabemos que, quando Abel entrega, e depois Caim entrega a sua oferta, tem um problema ali. Uma oferta foi aceita e a outra não. Mas eu vou dizer para você que o problema não foi a oferta de Caim. Diga, o problema não foi a oferta de Caim. O problema foi Caim. Isso, porque está escrito lá que os dois ofereceram. Abel, da ovelha, separou a ovelha, com certeza a melhor, porque sabia que era para Deus. E aí ele ofertou, sacrificou a ovelha, e Caim, talvez aquela pessoa que está sempre na vida enrolado, que não se decide, com o coração todo sujo, porque nós vamos ver lá no texto, onde Deus fala para ele assim: o problema é teu coração, Caim. E aí Caim oferece
daquilo que ele fazia, das plantas, das hortaliças, ele ofereceu. Mas o texto diz assim que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Jesus nos revela no Novo Testamento que antes de você trazer a tua oferta e o teu louvor, você deve resolver os teus problemas, porque senão Deus não aceita o seu cântico, o seu louvor e a sua adoração. Deus rejeita você, não é a sua adoração, o teu louvor. Como é que está a tua vida hoje? Ô pastor, Deus continua assim? Sim, porque Deus deseja transformar a nossa vida. Deus deseja fazer de mim e de você uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas devem ficar para trás, tudo deve ser novo. Aí nós olhamos então, e aí era assim que eles faziam o sacrifício, mas Deus prepara então agora um lugar. E qual que é o lugar que Deus preparou para ter esta comunhão, e para estar presente no meio do seu povo? A casa de Deus. E aí agora Deus, ele prepara tabernáculos, um lugar para ter comunhão conosco, para vir com a tua glória. Eu não sei onde que está, mas que diz assim que, quando Salomão orou para consagrar o templo, desceu fogo no céu, e a glória do Senhor encheu todo o templo. Como hoje, quando você oferece a Deus, na casa do Senhor, quando você vem para adorar, quando você vem para buscar Ele, de todo o coração, Ele vem com a tua glória, Ele enche todo esse lugar com a tua presença. E aí nós vamos observar que na história, agora tem a casa, Salomão é aquele que constrói a casa de Deus. Nós vamos ver nos Salmos, né? Fico feliz e me disseram, não. Como é que é Salmo 122? Me alegrei quando me disseram, 121 se eu não me engano, alegrei-me quando me disseram, vamos, casa do Senhor. Agora a casa do Senhor é o lugar onde Deus manifesta. Primeiro era o Éden. Depois, através dos sacrifícios, tentavam atrair a presença de Deus. Porque sempre houve no coração do homem um desejo. Porque o nosso espírito, a nossa alma clama pelo eterno. Por isso que todos buscam de alguma maneira a religião, algo, porque há um vazio no coração do homem. O homem precisa se conectar com Deus, o homem precisa se conectar com o Criador. Por isso nós estamos aqui hoje, para se conectar com o Criador, sair daqui tocados pelo Criador. E agora no templo Deus se manifestava com poder e com glória. Eu quero levar vocês agora a Gênesis 28. Antes do templo. E é o texto que eu quero usar aqui, para tirar algo que Deus colocou no meu coração. Porque a primeira vez que nós encontramos a palavra casa de Deus, ou a palavra Betel, no original, é a palavra Betel no hebraico, está em Gênesis 28, a partir do versículo 10. Jacó partiu para Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você, a sua descendência serão benditas, todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei que você volte para esta terra,
porque não abandonarei até que cumpra aquilo que eu prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, Betel, casa de Deus, a porta dos céus. Primeira vez que nós encontramos a palavra Betel, casa de Deus, morada de Deus, ele fala porta dos céus. Não sei se você está assistindo aí a novela Gênesis, algumas pessoas estão assistindo a novela Gênesis. Não gosto de falar novela. Novela, né? A gente fala de novela, não gosto da palavra, porque lá atrás meu passado me condena. Eu era um jovem viciado nas novelas, né? E um dia, meu irmão deu uma bronca em mim, me maltratou, falou tanta coisa, né? Me bulinou mesmo, dizendo coisas para mim. Meu ouvido: você não sai de casa, meu, você é estranho, tal, só novela, aquela coisa, sabe? E desceu uma lenha em mim. Depois eu precisei fazer cura interior na igreja, liberar perdão. Talvez você tenha assistido, alguém esteja... passou, acho que essa cena um tempo atrás. E é interessante nós observarmos essa cena de Jacó. Isaac tinha despedido, né? Isaac tinha abençoado e despedido ele, deu orientação para ele ir, voltar para a família, para os parentes, lá para Labão, procurar uma mulher. Vai embora, deixa o seu irmão aqui, depois daquilo que ele fez, de tudo que ele fez. E aí ele foi, caminhou, e chegou, final da tarde, cansado, e ele para num lugar. Ele parou no lugar. E nesse lugar ele parou para descansar. E tinha uma pedra. Diz comigo assim: uma pedra. Isso. Tinha uma pedra. E ele usou essa pedra e colocou a sua cabeça para descansar. E cochilou. Aonde? Na pedra. E ele teve um sonho. E ele sonhou que anjos desciam, subiam e desciam. E aí ele fala que é a casa de Deus. O que eu quero trazer? Quando nós olhamos teologicamente as Escrituras, nós sabemos que o Antigo Testamento nada mais é do que sombra, do que revelação, uma revelação daquilo que iria acontecer. Coisas profundas que ia nos mirar em algo, e apontar o Cristo ressurreto. E aqui há algo interessante nesse texto. Nós observamos que primeiramente, hoje Betel, anotei aqui, Betel, ela está situada no norte de Jerusalém, porque existe ainda essa cidade lá no norte de Jerusalém. Jacó então pega uma pedra. A primeira coisa, queridos, que nesse lugar de comunhão, nesse lugar que foi chamado Betel, nós podemos dizer que nós estamos hoje num lugar chamado Betel, casa de Deus, amém? Casa de Deus, onde Deus se manifesta. A primeira coisa que nós pegamos aqui nesse texto é que ele encontrou uma pedra. Você vai ver depois o que ele faz com essa pedra. Mas primeiro ele pega uma pedra. Ok, quando nós vamos para a Escritura, e nós vamos lá para 1 Pedro 2, 4 e 5, diz assim: vocês têm aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Vocês perceberam a transição? Jesus, ele é a pedra que estava ali, no sentido que eu creio que Deus nos revela, que naquele momento ali, não que ele era pedra, mas naquele momento trazendo como um simbolismo de que ele seria uma pedra onde eu posso descansar, confiar. Assim como ele deitou naquela pedra, e naquela pedra ele sonhou, em Jesus as coisas começam a acontecer. Quando eu estou naquela pedra que é fundamento, pedra que é a base, pedra que é Jesus. E há algo aqui, queridos, há aqui dois pensamentos, mas eu prefiro ficar com o segundo. O pensamento, quando Jesus chega e fala para Pedro assim: Pedro,
tu és Pedro. Tu és Pedro. E aí a gente fica, mas como que foi a fala? Como foi o momento? O texto diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí alguns pensamentos que diz, talvez ele tenha olhado para o chão e visto ali uma pedra, rocha, falou: sobre essa rocha eu vou edificar. Mas eu prefiro ficar com a segunda opção. Ele diz: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Eu sou a base. Eu sou a base. Então tudo começa por um Cristo que é a pedra. E ali ele pegou a pedra, colocou a pedra e deitou sobre a pedra. Descanse na pedra que é Jesus. Ele é rocha. Quando nós estamos nele, nós somos firmes. Porque nós temos que estar plantados porque aquele que planta a sua casa mas na areia não, aonde? Na rocha. Na rocha é Jesus. Onde você está plantado? Você está plantado na rocha. Você precisa estar plantado na rocha que é Jesus. Lembra sempre do que Jacó fez, essa pedra. Talvez o simbolismo para nós hoje, trazendo para esse momento. A pedra é Jesus. Então a primeira coisa que acontece é ele descansa na pedra, base da igreja que é Cristo, o fundamento, né? Nele somos salvos, remidos e redimidos, edificados. E segunda coisa que acontece, o que acontece agora? Ele sonha. O que acontece quando eu estou em Cristo, ou na casa de Deus, e agora em Cristo? O que acontece? Acontece sobrenatural. Eu estou em Cristo primeiro, eu estou na rocha, e eu entendi o que é a casa de Deus. Nós vamos ver depois toda essa ligação, juntar tudo, porque ele fala no final que aconteceu 3 coisas ali. Primeiro, a pedra, fundamento da igreja. Segunda coisa, ele fala aí, nós vemos aqui no texto, que ele sonhou, ele viu coisas sobrenaturais, ele viu coisas que eu e você não vemos hoje. Eu e você, nós não temos esses olhos tão abertos espiritualmente falando. Mas eu vou dizer para vocês não precisam ter os olhos abertos espiritualmente para ver o sobrenatural. Os anjos continuam subindo e descendo, pegando as suas lágrimas, recebendo, catando as suas orações e levando diante do Todo-Poderoso. Eles continuam, porque é para isso que eles são. Eles são servos, são ministradores. Então agora ele na pedra, ele tem um sonho e vê o sobrenatural. Então você está em Cristo, caminha com Cristo, base em Cristo, você vai viver sobrenatural na sua vida. Você vai ver coisas que as pessoas não vão ver. Você vai sonhar sonhos que outras pessoas que não estão na pedra não vão sonhar, não vão conseguir receber do Senhor. Fique firme em Cristo, e creia que a qualquer momento você pode ter sonhos, visões. Aleluia, glória a Deus. Esse lugar vai se transformar, a casa de Deus, o lugar de Deus, porque Jesus estava ali, porque Ele é a pedra, porque houve um sobrenatural naquele momento. Ele viu coisas extraordinárias, aquela escada onde os anjos subiam e desciam. E terceira coisa, é que neste lugar, depois ele disse, casa de Deus, é Betel, é que Deus fala, glória a Deus. Deus agora fala, chega perto dele e fala. Hoje o Espírito Santo chega perto de você e fala. Glória a Deus. Deus continua falando. Ele usa o homem, Ele usa a palavra, Ele usa o Espírito Santo, Ele usa até o ímpio. E se nós não falarem, as pedras vão falar, porque Deus é um Deus que quer falar com o ser humano. Aleluia. Deus fala, e assim nós olhamos para o texto, e agora o Senhor fala: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e a terra que você está deitado, eu darei a você a sua descendência. E quando Deus fala, ou seja, quando Deus fala, Ele se revela, primeiramente, o seu propósito para conosco. Primeira coisa, quando Deus fala, Ele revela o propósito, o que Ele tem para você, para a tua vida. Ele fala aqui primeiro, olha, Ele diz assim, agora você está deitado e darei a você. Primeiro Deus fala de uma maneira coletiva, só para você. Por isso que tem coisas que é só para o marido, e tem coisas que é só para a mulher.
E tem coisa, experiência que é só para os filhos. Amém? Talvez dentro da casa tenha uma mulher de oração, um homem torcedor de São Paulo, do Corinthians, e a mulher ora: Senhor, liberta o meu marido, Senhor, não vai para o culto hoje porque o jogo é 7 horas. Aleluia, Jesus. Mas a semana que vem o jogo vai ser segunda-feira. Tem alguma coisa segunda-feira aqui? Então, aí o jogo é segunda-feira. Deixa Deus, Deus fala como Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Hoje Ele está falando com você, amém? Está falando, deixa Ele falar com você. Deus fala com você. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Então, primeiro Ele revela o propósito que Ele tem para você. E se Ele revelar algo para você, mulher, fique em paz. Aquele que prometeu, Ele vai cumprir. Mais dias ou menos dias, Ele vai cumprir. Silêncio, ore. Se Ele prometeu algo para você, varão, homem de Deus, confia. Ele prometeu que eu ia ajudar o pastor Ricardo no ministério, mas minha esposa não tem tempo, está difícil, eu não vou conseguir, porque eu tenho que ficar em casa, tenho que chegar mais cedo, fazer as coisas, não dá, eu queria ajudar. Apenas ore. Se Deus falou algo com você, ore que Ele vai preparar todas as coisas, amém? Porque Deus fala e cumpre, Ele é fiel nos seus propósitos. Então, se Ele revela o propósito, Ele é fiel para cumprir os propósitos na sua vida, amém? Glória a Deus, Deus fala. Segunda coisa é que agora, além de falar para Ele apenas, de maneira pessoal, Ele diz o seguinte: a sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste. Agora Ele vem com a palavra para a família. E sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus se preocupando com a nossa família. Então Deus fala de uma maneira onde eu e minha esposa e nossos filhos somos abençoados. Então primeiro Ele fala com você. Agora Ele fala para a família, Ele traz bênção para a família. Aonde que Ele faz isso? Neste lugar que nós estamos falando ainda. Neste lugar, na casa de Deus, no Betel. É aqui. Tudo começa por aqui, tem mais depois. Mas tudo começa por aqui. Para a casa de Deus. É aqui que você vai conhecer Jesus, a rocha eterna. É aqui que você vai começar a ver o sobrenatural, aleluia, através do louvor. E é aqui que você vai ouvir a voz de Deus ministrando na tua vida, e na tua família, e na tua casa. E é aqui que Deus vai moldar você, o seu caráter, sabe para quê? Para você servir outros. A promessa de Deus aqui para Jacó é o seguinte: olha, e vocês serão bênção para outras famílias da terra. Primeiro revela o propósito para mim, depois diz o cuidado na família. Agora é o seguinte: e vocês serão bênção para outras pessoas. Aplica na sua vida isso. Que maneira que você pode ser bênção? Falando, evangelizando, visitando, cuidando, sendo bênção para outras famílias da terra. Amém? Então nós pegamos aqui três tópicos, onde Deus se revela para nós nessa noite. Ele é pedra, aqui acontece sobrenatural, é aqui que Deus fala e se revela, né? Começa a obra na nossa vida. Mas depois Ele desperta do sono, e aí Ele diz o quê? O Senhor está neste lugar, porque aconteceu essas coisas. O Senhor está neste lugar. E aí nós vamos observar aqui a partir do versículo 18, está projetando aí para vocês lerem, né? A partir do versículo 18, diz assim, na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, agora ele pega aquela pedra, e ele pôs em pé como coluna. Agora a pedra é como coluna. O que você lembra de um versículo aí? Coluna e baluarte, a igreja do Senhor. E agora ele põe a coluna, e sobre o topo da coluna, ele derramou o quê? O azeite, amém? Então ele pegou a pedra, podemos pensar a pedra, Jesus é a pedra hoje. Ele fez uma coluna com essa pedra, a igreja é a coluna e a alicerce da verdade, 1 Timóteo 3,15. E depois ele derramou o azeite simbolizando o ungido de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo está pairando e agindo na igreja.
o ungido de Deus, que está agindo, falando, transformando, curando e batizando com o Espírito Santo. O ungido de Deus, Ele ungiu aquele lugar. Glória a Deus, nós estamos aqui porque o ungido de Deus deu a sua vida por nós. Por isso estamos aqui adorando, porque Ele é a base, Ele é a estrutura e Ele é o teto que abençoa, que guarda, que cuida do seu povo, da tua igreja, que protege. Ungiu. Quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, que coisa linda. Derramou azeite naquele lugar, e aí então agora ele vai, nós voltamos para o 17, quando ele diz, quão temível é este lugar, casa de Deus, porta dos céus. Só que, queridos, Deus é um Deus que Ele vai além, Ele vai muito além, Ele quer muito mais, por isso que você tem que desejar muito mais de Deus. Aí nós observamos então na história que agora tem Betel, casa de Deus, Salomão constrói, depois Jerusalém é sitiada, é destruída, e aí lá no tempo do rei Ezequias é um desses daí, foi reconstruído, o templo novamente, mas aí Jesus chega e chega com uma outra mensagem, ele diz o seguinte, olha, esse templo, eu posso destruir esse templo e edificar em 3 dias. E agora Jesus ele fala de que não basta apenas isso daqui. Que isso daqui é muito pouco daquilo que Ele tem para mim e para você. Que Ele tem muito mais preparado. Que só está na casa de Deus, no Betel, né? E aqui na casa de Deus, em Betel, e ouvindo a voz de Deus, e vendo o sobrenatural, Deus fazendo, Deus salvando, só aqui firmado em Cristo, aprendendo da palavra que é Cristo, é pouco daquilo que Deus tem para mim e para você. Eu gosto de eu acho que era um cântico, mas eu lembro que essa pastora sempre falava, ou era um cântico do Daniel Souza há muitos anos, que falava que eu não quero viver das gotas que caem do céu. Você quer viver das gotas? Conta gota, 1, 2, 3, 4. Esses dias lá, a gente nesse tempo aí está tomando aqui alguns remedinhos, remedinho manipulado, né? Para reforçar a imunidade. Aí 10 gotinhas, eu vou, que 10 gotinhas, 10 gotinhas, 1, 2, 3, não sei se tem um médico aqui, alguma coisa, tá? Mas 10 gotinhas, fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, enche a colherzinha aqui. Para fazer efeito mesmo, imunidade para gripe, tudo. Eu falei, vamos tomar isso daí, né? Se não matar, faz bem. Eu não quero gotinha com Deus, eu quero mais. E Deus também não quer apenas ter um momento no Betel com você e ficar uma semana longe de você. Então o Senhor quer mais comigo e com você. E esse mais agora é onde nós aprendemos que agora esse lugar que Deus quer de nós é o nosso coração. Este é o lugar hoje da presença do Deus vivo. No Antigo Testamento nós vimos aqui a manifestação de Deus. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, espero que você consiga depois juntar tudo isso, ter um entendimento de Deus. No Antigo Testamento, Deus agia de fora para dentro. De fora para dentro. Vocês fazem, e eu ajo de fora para dentro. Mas no Novo Testamento, Jesus, Ele muda. E agora Ele quer trabalhar de dentro para fora. Então agora só estar em Betel, na casa de Deus, é pouco. Agora é pouco, por quê? Porque agora mudou. Agora Deus não quer apenas se revelar aqui nesse momento, onde a Bíblia fala, né? Salmo 133, quão agradáveis são, né? Que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo, ele tem algo tudo profético que acontece. Amém, mas Deus quer agora mais. Ele quer mais, Ele quer fazer mais, e aí Ele deseja o nosso coração.
O nosso coração deve ser o lugar da presença de Deus, porque agora Deus não trabalha mais de fora para dentro, como o tempo da lei, mas agora Deus trabalha de dentro para fora. O seu coração é o lugar de habitação de Deus. Nós encontramos versículo na Bíblia que diz assim: não habitarei em templos feitos por mãos humanas. E aí o apóstolo Paulo fala lá, em uma de suas cartas a Coríntios, dizendo o seguinte: vós sois templo do Espírito Santo, vós sois casa de Deus, você agora é Betel do Senhor, e o Senhor quer manifestar sobrenatural no Betel, que é a tua vida. Porque agora Cristo, por mais que é uma pedra, mas Ele não é apenas a pedra que está ali, a pedra que os edificadores rejeitaram. Não, agora essa pedra, esse Jesus está dentro de mim, pelo Espírito Santo. Agora Ele habita dentro de nós, e eu e você somos templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus, e aí aonde você vai agora, você está cheio, ou você leva quem? A presença de Deus. Você não precisa agora, olhando lá atrás, fazer um sacrifício. Deixa eu fazer um sacrifício aqui, para atrair Deus, para ser aceito por Deus. Não, Deus agora já te aceitou, pela graça de Jesus. Ele já te aceitou. O que Ele quer agora é entrar na sua vida e fazer morada. Glória a Deus. Essa casa é sua. Essa casa é sua, Senhor. Vem morar dentro de nós. Quando nós olhamos para Apocalipse, o que nós vamos ver? Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta. Não está. Só mais. Ele está em todo lugar. Mas agora Ele está à porta. Está lá fora na porta? Na porta da sua casa? Ele está à porta. E Ele diz o seguinte: eis, sei que estava aqui já. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, percebeu? Eis que eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o que é que ele está fazendo então atrás da porta? Como é que você chama aí? Fala o teu nome aí no 3. 1, 2, 3. Rony. Fala bonito, fala gostoso, sabe assim? Como se fosse a voz de Deus. Rony. Talvez Deus vai chamar eu de Ronizete. Ronizete, só minha mãe que falava. Ronizete! Não conto meu nome por aí. O nome, né? Só Jesus na causa. Tem uma história lá em casa, eu vou contar. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar. Somos Ronizete. Esses dias meu filho sempre pega umas coisas lá que só Jesus na causa. E a minha esposa chama Darcy. E aí ligam em casa, na época eu ligava da telefônica tal. Eu quero falar com a senhora Rosinete. E aí quando eu falava assim, a senhora Rosinete, e o seu Darcy se encontra? Direto ligam para mim agora para oferecer, né, esses dias, Smile, os negócios aí, e ligam tal, de cartão, dizendo, por favor, a senhora Rosinete se encontra? Eu falo assim, é Rony. Quase que eu vontade de falar assim, ó, a senhora Rosinete não está, mas o seu Darcy, vou chamar ele aqui. Imagina o que eu passei na escola, hoje a turma fica assim, fazendo bullying comigo, para, hoje é uma turminha do mimimi, umas crianças que chegam chorando, pai, o fulano não pegou, não deixou, fala pro seu filho, filha a gente aí, ó, filha, não é assim não, imagina o bullying que eu tinha na escola, quando começava os R, de Robson, Ronaldo, primeiro dia de aula, segundo grau, cada professor, né, chega lá, 4 professores no meu dia de aula, e começava os R, então lá começava, Raquel, tal, Reinaldo, ia, Rogério, e daqui a pouco, Rosinete, aí, como era o primeiro professor, a turma, o professor é Ronizete, aí ele olhava, não, mas está Rosinete aqui, mentira, que eles digitavam certo, na hora de ler, trocavam o N pelo S, né, e aí,
Beleza. As pessoas já, não, tudo bem, Ronizete, tá bom, corrijo aqui. O segundo professor entrava na sala de aula. Começava os R de novo, Reinaldo, Rogério, Robson, Rosinete. Aí, viu, é Ronizete. Não, mas não sei o que é Ronizete, a turma já, E aí teve uma vez, queridos, que essa vez aí até eu ri. Né? Última professora, todo mundo já estava assim, não é? A turma já olhando para mim, ó. E aí, de repente, aqueles do último banco, então, do último, né? Lá que fica no final, lá. Aqueles que ficam no final é fogo, hein? Ó, os que ficam no final lá é fogo, hein? Cuidado. E aí, o pessoal, tudo olhando, e de repente a professora, né? Falou lá, Rosinete. A turma, mas foi muito assim, a risada do pessoal. E aí, ela disse assim, por que vocês estão dando risada? Cadê a Rose? Quem que é a Rose? Sou eu, a Rose. Naquele tempo eu não conhecia o seu Darcy, que senão ela ia ver comigo. Mas até hoje, sempre quando eu ligo em casa, ou quando vem o documento, na época eu fui comprar o meu apartamento, deu um BO, o documento vinha errado, e aí esses documentos depois demora 2 meses, e vence, que loucura gente, que nome, mas como é que Deus vai me chamar? Ele vai chamar pelo nome, o nome que a mãe deu, então Ele vai chamar Ronizete, sou eu, Jesus. Eu queria que fosse chamado no céu de Rony, fosse fiel no pouco, no muito, Ronizete, ai Deus, não erra meu nome, por favor, Senhor. Senão os irmãos vão lá, os justos, né, lavados, remidos vão. Então, queridos, Ele está na porta. Ele bate. Aquele que ouve a tua voz. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Ronizete. Ó, não fica pensando no meu nome errado agora não, tá? Agora, eu estou vendo que alguns, né? Mais uma vez, Ele está à porta e bate. Ronizete. Quem ouve a tua voz, queridos, pega aí. Eu nunca tinha meditado nisso, porque sempre Jesus está à porta e bate, quem abriu o coração, a gente pula. Mas aí eu olhei, eu falei, peraí, eu preguei esses dias sobre ouvir a voz de Deus, e usei esse versículo. Muitos estão na igreja há anos e não estão ouvindo Ele, só vê um barulho. Vê um barulho, não sei o que está acontecendo comigo, pastor, em casa, não sei, o barulho, Ele está batendo na porta, está movendo, as coisas estão acontecendo, é Deus batendo, mas você não está ouvindo a voz de Deus, você não está ouvindo o que é Deus quer falar contigo, Ele bate no coração e Ele chama por você, Ele fala o teu nome, Ele quer entrar, então aquele que ouve a minha voz, Ele está te chamando, talvez falando assim para você, o teu nome, falando, eu quero algo com você, eu quero que você me busque mais, que eu tenho coisa extraordinária na tua vida, eu quero mudar a tua história, mas abre a porta, eu quero ter mais contigo, eu quero ter um tete a tete contigo, eu quero ter mais intimidade contigo, por favor, você pode abrir a porta, e você não tem ouvido, e aquele que não ouve, não abre a porta. Então se Ele está batendo a porta, se você ouvir, abre a porta, porque Ele quer entrar, e ter um relacionamento íntimo contigo. Só que eu queria, antes de terminar, queridos, eu queria falar 3 coisinhas para você, rápido aqui para nós, pegar algo de uma outra mensagem que eu tinha. Ele está à porta, Ele bate, aquele que ouve a minha voz e abre a porta, você tem que abrir essa porta quando Jesus bate. Abre a porta para Jesus. Tem muitas pessoas fechando a porta para Jesus, para as bênçãos que Ele pode fazer, para o sobrenatural na sua vida, para o relacionamento profundo com Ele, para ter comunhão com Ele. Tem muita gente que quando prega de relacionamento e comunhão, fala, não dá, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler Bíblia, eu não tenho tempo de buscar Deus, eu não tenho tempo de vigília, eu não tenho tempo disso. Muitas pessoas fechando a porta para Jesus, e abrindo a porta para outras coisas. Eu vou falar para você, feche a porta para 3 coisas na sua vida, e abra para Jesus. Amém? Abra para Jesus que você vai viver o sobrenatural. 3,
3 coisas que você deve fechar a porta. Fecha a porta para o seu passado. Fecha a porta para o seu passado. Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço, corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo. Fecha a porta para o passado. Tem lutas, derrotas, dores, perdas, são tantas coisas que você passou, que te feriram e te machucaram. Fecha essa porta, mas abre a porta para Jesus. A segunda porta que você deve manter fechada, lacrada, fala, essa eu não abro, é a porta para o pecado. Fecha a porta para o pecado. Quando você vai lá em Gênesis 4:7, que nós falamos hoje, sabe o que acontece quando Deus vai tratar com Caim? Fala assim para Caim, estou perto aqui, eu gosto muito desse texto. Fecha a porta para o pecado. Olha aqui, 4:7, se fizer o que é certo, Caim, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está o pecado está na porta, e muitas vezes você está fechando a porta para Jesus, e abrindo a porta para o pecado, usando, do celular, de programas, de coisas, vendo coisas que não devia, ouvir coisas que não devia ouvir. Fecha a porta para o pecado na tua vida, e abra para que Jesus entre, te santifique, te batize com o Espírito Santo e com fogo. Fecha a porta para o passado, fecha a porta para o pecado, mulher, homem, vocês que são casados, você tem pecado entrando, você acha, vamos, não tem nada a ver, o filho já pode ver isso aqui. Hoje o filme de 14 anos, no meu tempo era 18, era para 18, está complicado hoje, não é? Hoje acho que todas as casas aí tem a Netflix, e aí você vai lá, 14 anos, é uma comédia de 14 anos, você começa a assistir e fala, o que é isso? Maledicência, só coisa ruim. Fecha a porta para o pecado. Na minha casa não, eu vou abrir a porta para Jesus, porque eu quero viver o sobrenatural. Eu sou Betel, e eu quero a presença de Deus na minha vida. E terceiro lugar, fecha a porta para aquilo que não edifica. Fecha a porta para aquilo que não edifica. 1 Coríntios 10:23 diz o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei. Não, todas as coisas, vamos lá, porque tem 2 versículos, um parecido com o outro, deixa eu ser coerente. 1 Coríntios 10:23. Se a banda quiser subir, pode subir. Está aqui já? Obrigado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Agora, procura para mim 1 Coríntios 6:12. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas deixarei. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Fecha a porta para aquilo que estão dizendo não tem nada a ver. Fecha a porta para isso. Você é casa de Deus, você é Betel, você é o lugar onde Deus quer se manifestar. É na tua vida que Ele quer te manifestar com fogo. Antes a casa de Deus, o fogo habitava. O fogo habitava na casa de Deus. Salomão orou, o fogo desceu. Hoje você ora, abre a porta e o fogo do Espírito Santo desce sobre você. E eu quero viver nesse fogo. Amém? Porque Deus é fogo consumidor. Se coloque em pé, mas abra a porta para a intimidade com Deus. Abra a porta para a intimidade com Deus. Deus abençoe a sua vida. Fecha a porta do passado, fecha a porta para o pecado e fecha a porta para aquilo que não edifica. Eu tenho falado na igreja uma frase assim que eu ouvi. Tem coisas que é bom para o mundo e é bom para nós. E num parque de diversão aí, uma Olímpia, Caldas Novas, é bom ou não é bom? É bom para o mundo e é bom para você. Tem coisas que não é bom para o mundo, então não é bom para nós. E tem coisas que é bom para o mundo, mas não é bom para nós.
fecha a porta para aquilo que não edifica. Ah, e música, não sei o que, edifica, está edificando? Poderia aqui ficar, tem uma outra mensagem, só peguei esses 3. Porque você é a casa de Deus. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida, queimar, amém? Queimar o teu coração, em nome de Jesus.